Ezequiel, capítulo 37. O vale dos ossos secos. A mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou, portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Israel e Judá são reunidos. Recebi outra mensagem do Senhor: Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isso representa Judá e suas tribos aliadas. Depois, pegue outro pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isto representa Efraim e as tribos do norte de Israel. Agora, segure-os juntos em sua mão, como se fossem um só pedaço de madeira. Quando seus compatriotas lhe perguntarem o que isso significa, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, pegarei Efraim e as tribos do norte, suas irmãs, e as juntarei a Judá, farei delas um só pedaço de madeira em minha mão. Em seguida, segure diante do povo os pedaços de madeira que você gravou, para que todos os vejam, e transmita esta mensagem do Senhor soberano. Reunirei meu povo de Israel dentre as nações onde foram espalhados e os trarei de volta para a sua terra. Eu os reunirei em uma só nação nos montes de Israel. Um único rei o governará e não serão mais divididos em duas nações, nem em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com ídolos, nem com imagens detestáveis, nem com qualquer de suas rebeliões, pois eu os salvarei de sua apostasia pecaminosa. Sim, eu os purificarei, então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi será seu rei, e eles terão um só pastor. Seguirão meus estatutos e terão o cuidado de guardar meus decretos. Viverão na terra que dei a meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. Eles, seus filhos e seus netos viverão ali para sempre, de geração em geração, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Eu lhes darei sua terra e os multiplicarei e estabelecerei meu templo no meio deles para sempre. Sim, eu habitarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E quando o meu templo estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel. Ezequiel, capítulo 38, mensagem para Gog. Recebi esta mensagem do Senhor.
Filho do homem, volte o rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Gog, príncipe de Meseque e Tubal, sou seu inimigo. Eu o farei voltar e colocarei argolas em seu queixo para levá-lo junto com todo o seu exército, seus cavalos e condutores de carro de guerra, vestidos com sua armadura completa e uma grande multidão armada com escudos e espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia, com todas as suas armas, o acompanharão. Gomer e todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como os exércitos de Bet-Togarma, do extremo norte e muitos outros. Prepare-se, esteja pronto. Mantenha todos os exércitos ao seu redor de prontidão e assuma o comando deles. Daqui a muito tempo você será convocado para entrar em ação. No futuro distante, você virá de repente sobre a terra de Israel, que viverá confiante, depois de ter se recuperado da guerra e depois que seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel. Você e todos os seus aliados, um exército imenso e assustador, virão sobre Israel como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. Assim diz o Senhor soberano: naquele dia, maus pensamentos lhe virão à mente e você tramará um plano perverso. Dirá: Israel é uma terra desprotegida, cheia de povoados sem muros, sem portões e sem trancas. Marcharei contra ela e acabarei com esse povo que vive tão confiante. Irei às cidades antes desoladas, mas que agora estão cheias de gente que voltou do exílio em muitas nações. Tomarei grande quantidade de despojo, pois agora seus habitantes têm muito gado e outros bens. Pensam que o mundo gira em torno deles. Contudo, Sabá, Dedã e os comerciantes de Tarsis, com todos os seus jovens guerreiros, perguntarão: você pensa mesmo que os grandes exércitos que reuniu podem tomar a prata e o ouro deles? Acham que podem levar seus rebanhos, apoderar-se de seus bens e tomar despojos? Portanto, filho do homem, profetize contra Gog, transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Quando meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará. Virá de sua terra no extremo norte com sua grande cavalaria e seu exército poderoso. Atacará meu povo, Israel, e cobrirá a terra como uma nuvem. Naquele dia trarei você, Gog, contra a minha terra à vista de todos e mostrarei minha santidade por meio de tudo que lhe acontecer. Então todas as nações me conhecerão. Assim diz o Senhor soberano: acaso você é aquele de quem falei muito tempo atrás, quando anunciei por meio de meus servos, os profetas de Israel, que no futuro o traria contra meu povo? Mas assim diz o Senhor soberano: quando Gog invadir a terra de Israel, minha fúria transbordará, pois em meu zelo e em minha ira ardente sacudirei a terra de Israel violentamente naquele dia. Todos os seres vivos, os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, os animais que rastejam pelo chão e todas as pessoas da terra tremerão em minha presença. Montes serão derrubados, despenhadeiros cairão e muros desabarão. Convocarei a espada contra você em todas as colinas de Israel, diz o Senhor soberano, e seus homens voltarão as espadas uns contra os outros. Castigarei você e seus exércitos com doença e derramamento de sangue. Enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso mostrarei minha grandeza e santidade e me farei conhecido às nações do mundo. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 39. O massacre das multidões de Gog. Filho do homem, profetize contra Gog, transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó Gog, príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal. Eu o farei dar a volta e o trarei do extremo norte e o conduzirei em direção aos montes de Israel. Derrubarei o arco de sua mão esquerda e as flechas de sua mão direita. Você, seu exército e seus aliados morrerão nos montes. Eu os darei como alimento aos abutres e aos animais selvagens. Você cairá em campos abertos, pois eu falei, diz o Senhor soberano. Enviarei fogo sobre Magog e sobre todos os seus aliados que vivem em segurança no litoral. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim,
Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo, Israel. Não deixarei que ninguém desonre meu nome, e as nações também saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Esse dia de julgamento virá, diz o Senhor soberano. Tudo acontecerá como eu declarei. Então, os habitantes da cidade de Israel sairão e recolherão seus escudos pequenos e os grandes, seus arcos e flechas, seus dardos e lanças, e os usarão como lenha. Haverá o suficiente para 7 anos. Não precisarão cortar lenha dos campos nem dos bosques, pois essas armas fornecerão todo o combustível necessário. Eles saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor soberano. Nesse dia, prepararei um enorme cemitério para Gog e suas multidões no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Ele impedirá a passagem dos que viajam por ali, e eles mudarão o nome do lugar para Vale das Multidões de Gog. O povo de Israel levará 7 meses para sepultar os corpos e purificar a terra. Todos em Israel ajudarão a sepultar, pois esse dia em que eu mostrar minha glória será uma data memorável para Israel, diz o Senhor soberano. Depois de 7 meses, grupos de homens serão nomeados para percorrer a terra em busca de esqueletos para sepultar, a fim de que a terra seja purificada. Onde forem encontrados ossos, será colocado um sinal para que os coveiros os levem e os enterrem no Vale das Multidões de Gog. Haverá ali uma cidade chamada Ramoná, e com isso, enfim, a terra será purificada. Agora, filho do homem, assim diz o Senhor soberano, chame todas as aves e todos os animais selvagens e diga-lhes: reúnam-se para meu grande banquete sacrificial. Venham de longe e de perto para os montes de Israel, e ali comam carne e bebam sangue. Comam a carne de homens poderosos e bebam o sangue dos príncipes das nações, como se fossem carneiros, cordeiros, bodes e touros, todos animais engordados de Bazã. Devorem carne até se empanturrar e bebam sangue até se embriagar. Este é o banquete sacrificial que lhes preparei. Comam com fartura a minha mesa, comam cavalos, condutores de carros de guerra, homens valentes e guerreiros de toda espécie, diz o Senhor soberano. Desse modo, mostrarei minha glória às nações, todos verão o castigo que trouxe sobre eles e o poder de minha mão quando eu castigo. E daquele dia em diante o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão porque Israel foi enviado para o exílio. Foi como castigo por causa do pecado, pois foram infiéis a seu Deus. Por isso, me afastei deles e os entreguei a seus inimigos, para que o destruíssem. Escondi deles o rosto e os castiguei por causa de sua impureza e de seus pecados. Restauração do povo de Deus. Portanto, assim diz o Senhor soberano: acabarei com o exílio de meu povo, terei compaixão de todo Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Quando voltarem para a sua terra e viverem em segurança, sem que ninguém lhes cause medo, assumirão a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade no passado. Quando eu os trouxer de volta das terras de seus inimigos, mostrarei minha santidade no meio deles, para que todas as nações a vejam. Então, meu povo saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os enviei para o exílio entre as nações e os trouxe de volta para a sua terra. Não deixarei nenhum deles para trás e nunca mais me afastarei deles, pois derramarei meu espírito sobre o povo de Israel. Eu, o Senhor soberano, falei.